Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, nome pelo qual é amplamente conhecido o educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi o principal responsável pela codificação da doutrina espírita. Embora sua obra tenha alcançado enorme repercussão e influenciado milhões de pessoas ao redor do mundo, sua trajetória não começou com o espiritismo. Hippolyte Rivail era, na verdade, um educador, escritor e pedagogo, cujo interesse inicial estava nas ciências humanas e na formação acadêmica. O caminho que o levaria à espiritualidade, no entanto, estava apenas começando. Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França. Pertencente a uma família de magistrados, sua educação foi marcada pelo rigor e disciplina desde muito cedo. Interessado em áreas como a pedagogia, filosofia e ciências, ele logo se destacou como um aluno dedicado. Na juventude, Rivail mudou-se para Yverdon, na Suíça, onde estudou no famoso Instituto Pestalozzi. Sob a orientação de Johann Heinrich Pestalozzi, um dos maiores pedagogos da história, Kardec aprendeu sobre o ensino moderno, valorizando métodos educativos que colocassem o estudante no centro do processo de aprendizagem. Essa visão progressista sobre educação moldaria não apenas sua carreira como pedagogo, mas também sua abordagem posterior ao estudo dos fenômenos espirituais. De volta à França, após completar sua formação, Rivail tornou-se conhecido por suas obras didáticas e por seu empenho na melhoria do sistema educacional francês. Escreveu livros sobre aritmética, gramática e pedagogia, além de ser um defensor da educação pública. Estava plenamente envolvido em sua carreira pedagógica e, até os 50 anos de idade, não havia mostrado qualquer interesse pelos fenômenos espirituais, que mais tarde o tornariam mundialmente famoso. Foi no ano de 1854 que sua vida tomou um rumo inesperado. Rivail começou a ouvir rumores sobre um fenômeno curioso e amplamente discutido nos salões parisienses da época: as chamadas mesas girantes. Durante as sessões, pequenas mesas pareciam se mover sozinhas, aparentemente levitadas por alguma força invisível, causando enorme curiosidade e ceticismo entre aqueles que as presenciavam. Embora muitos encarassem o fenômeno como uma simples diversão ou um truque de salão, Rivail, com sua formação científica e espírito investigativo, decidiu estudar o fenômeno com seriedade. A princípio, ele era cético. Não acreditava que objetos inanimados pudessem se mover sozinhos, muito menos que pudessem ser controlados por espíritos ou forças sobrenaturais. Entretanto, sua mente aberta e sua abordagem metódica o levaram a investigar mais profundamente. A convite de amigos, Rivail começou a frequentar sessões mediúnicas, observando atentamente os fenômenos e fazendo perguntas diretas às entidades que, segundo os médiuns, controlavam os movimentos das mesas. Ao longo das sessões, Rivail percebeu que as respostas dadas pelos espíritos eram coerentes e revelavam conhecimentos que não poderiam ser atribuídos aos médiuns presentes. Essas comunicações iam muito além de simples brincadeiras. Tratavam de temas filosóficos profundos, como a natureza da alma, a vida após a morte e o sentido da existência. Foi então que Rivail teve a ideia de organizar e codificar essas comunicações em uma forma compreensível para o público. Após 2 anos de estudo intensivo, em 1857, ele publicou O Livro dos Espíritos, uma obra que continha 501 perguntas e respostas sobre temas espirituais. Essa obra representava o nascimento oficial da doutrina espírita. Por questões de discrição e para separar sua nova função espiritual de sua carreira anterior como educador, ele escolheu publicar o livro sob o pseudônimo Allan Kardec, nome que, segundo os próprios espíritos, ele havia utilizado em uma vida anterior como druida na antiga Gália. O Livro dos Espíritos foi recebido com grande interesse e, ao mesmo tempo, com críticas.
Muitos viram a obra como revolucionária, pois propunha uma nova visão do mundo espiritual, baseada em uma lógica racional e acessível a todos. Outros, entretanto, criticavam-na por desafiar as crenças tradicionais e as autoridades religiosas da época. A obra apresentava uma filosofia espiritual que unia fé e razão, propondo que o conhecimento espiritual não deveria ser aceito cegamente, mas analisado e estudado de forma crítica, como qualquer outro ramo do conhecimento humano. Allan Kardec, como passou a ser chamado, não se limitou à publicação do Livro dos Espíritos. Ele dedicou o resto de sua vida ao desenvolvimento e à disseminação do Espiritismo. Publicou uma série de outras obras que complementaram e ampliaram os ensinamentos do primeiro livro, como O Livro dos Médiuns, 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, e A Gênese, 1868. A partir dessas obras, Kardec organizou a doutrina espírita em 3 pilares principais: ciência, filosofia e religião. Ele defendia que o espiritismo era, ao mesmo tempo, uma ciência que estudava os fenômenos espirituais, uma filosofia que tratava da origem e do destino dos espíritos, e uma religião no sentido moral, buscando o aprimoramento espiritual do ser humano. Além de suas contribuições literárias, Allan Kardec também foi fundamental para a organização do movimento espírita. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde se reuniam médiuns, estudiosos e curiosos para debater e investigar os fenômenos espirituais. Essas reuniões eram conduzidas com seriedade, e Kardec sempre insistia na importância do estudo e da análise crítica das comunicações espirituais. Ao longo de sua vida, Kardec enfrentou diversas críticas e resistências, tanto de religiosos quanto de céticos. A Igreja Católica, em particular, condenava suas ideias, considerando-as heréticas e contrárias aos ensinamentos tradicionais. No entanto, Kardec manteve-se firme em sua convicção de que o espiritismo não era uma religião no sentido tradicional, mas uma filosofia espiritualista baseada em princípios racionais e morais. Kardec faleceu em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Mas seu legado continuou a crescer. Após sua morte, o espiritismo se espalhou por diversos países, especialmente no Brasil, onde encontrou um terreno fértil para seu desenvolvimento. Hoje, o espiritismo é uma das religiões mais praticadas no Brasil, e as obras de Allan Kardec são amplamente lidas e estudadas por milhões de pessoas ao redor do mundo. A importância de Allan Kardec para o espiritismo é indiscutível. Ele foi responsável por codificar e organizar uma doutrina que, segundo os espíritas, já existia em essência, mas que precisava de uma estrutura clara e compreensível. Seu trabalho foi fundamental para transformar o espiritismo em um movimento global, que continua a influenciar a vida de muitas pessoas até os dias atuais. Kardec deixou um legado de busca pelo conhecimento, pela elevação espiritual e pela prática da caridade, valores centrais da doutrina espírita. Para ele, o espiritismo não era apenas uma crença, mas um caminho para o aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade, promovendo a paz, a justiça e o amor ao próximo. Sua obra continua a ser um convite ao estudo, à reflexão e à transformação interior.